Checando para ver se estamos ao vivo. Estamos aqui. Creio que sim. Muito bem, estamos ao vivo, sim. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal produzido por mim, seu anfitrião, como sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Também professor, pesquisador, mestre e doutor em Estética e História da Arte, como disse, e um cinéfilo, né? E hoje, no Domingo é Freud, este quadro dominical que nós já mantemos aí por um longo tempo, nós vamos discutir questões psicanalíticas à luz do cinema, né? Trazer um pouco de psicanálise para compreender cinema. Mas antes disso, se você é novo ou nova por aqui, já vá se inscrevendo, deixando aí o seu joinha, badalando a sineta, comentando bastante, participando conosco, porque assim a gente vai trazendo para cá mais teiudos e teiudas que com certeza vão se beneficiar do conteúdo deste canal. Você também pode nos apoiar, se quiser e se puder, mandando o seu Pix aqui para esta chave que está na sua tela e também na descrição do vídeo, mas também pode mandar o seu super chat, pode mandar o valeu demais, enfim, sticker, etc. Todas as ferramentas que a plataforma deixa à disposição para que vocês nos apoiem. Se não puder ou não quiser, não tem problema. O fato de você se inscrever já ajuda muito, deixando o seu joinha também faz com que a gente possa levar o nosso trabalho adiante. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais aí para todo mundo, para todos os papais, para todos aqueles que não são pais, mas têm o seu pai aí para comemorar, aqueles que os pais já foram, né, conhecer, enfim, né, os mistérios da eternidade, também um feliz Dia dos Pais. E eu não posso deixar aqui de expressar a minha solidariedade àquelas famílias que perderam seus entes queridos no acidente aéreo da Voo e Paz na sexta-feira, um acidente terrível, como a gente não via há muito tempo. Eu, como vocês sabem, eu já falei algumas vezes aqui, trabalhei na aviação, sei como esse tipo de tragédia, esse tipo de evento afeta as pessoas que trabalham na aviação, tanto aqueles que voam quanto aqueles que nos atendem em solo. Então, fica aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes neste acidente, bem no final de semana do Dia dos Pais. Eu não posso deixar aqui de expressar as minhas condolências. E se você está aí, né, curtindo o Dia dos Pais com o seu pai ou com os seus filhos, você que é pai, vem aqui agora assistir um pouco, né, de cultura, um pouco de comentários aqui acerca de questões que dizem respeito à psicanálise e ao cinema, não é? Porque hoje nós vamos conversar sobre um filme que eu gosto muito, fazia tempo que eu não assistia, mas de um diretor que, vez por outra, eu faço algumas maratonas porque é um dos meus favoritos. O diretor é David Lynch, né? E o filme que nós vamos comentar aqui hoje é Veludo Azul, de 1986. Quero agradecer aqui a presença da Rosalie Lopes, dando boa tarde, Doni, boa tarde. Muito obrigado, Rosalie, pela sua presença. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Veludo Azul, que é um filme cult, né? Um filme desses que obrigatoriamente quem gosta de um cinema mais denso, um cinema provocativo, sempre, né, tá lá na lista dos 10 mais, porque é de fato um filme que traz bastante elementos para a gente poder conversar a respeito dos significados que estão por trás. O David Lynch é um cineasta que gosta muito de deixar pistas soltas, né? Ele vai levando a gente por um caminho
em suas narrativas e, de repente, no meio do caminho, aquilo que a gente está vendo parece que já não é mais o que a gente estava vendo, vira outra coisa, vai buscar referências em outros aspectos e depois volta para fazer o fechamento da história, né? Mas antes que a gente fale do Veludo Azul, é preciso conhecer um pouco sobre a própria carreira do David Lynch, né? Sobre esse cineasta fantástico, né? Que desde Império dos Sonhos, de 2007, não produz um longa-metragem para cinema, se bem que ali em 2015, acho que foi 2015, né? Que ele fez a terceira temporada de Twin Peaks, né? Depois de muitos anos desde que a série havia sido interrompida, mas foi para o streaming, né? Então a gente não conta como um longa-metragem para o cinema. E faz tempo que ele está sumido dos cinemas aí, né? Talvez tenha se aposentado dos longas-metragens, mas continua fazendo os seus trabalhos, quer com experiências, né, audiovisuais, quer com videoclipes, enfim. E vamos ver o que vem por aí. Parece que ele está trabalhando numa nova série de TV também. David Lynch, que gosta muito de trabalhar com a televisão, né? Ele gosta muito desde Twin Peaks e depois mesmo Cidade dos Sonhos, né? Era um piloto para uma série de TV que acabou não acontecendo, mas deu para a gente um dos melhores filmes aí da virada dos anos 90 para os anos 2000. Lúcio Mazaro também, que está sempre com a gente, dando boa tarde aqui. Muito obrigado, Lúcio, pela sua presença. David Lynch, né, que na realidade era um estudante foi um estudante de artes visuais, né? Ele era começou pensando ali em se tornar um artista plástico, mas já na formação dele ali nos anos 60, na graduação dele, ele propôs como trabalho final uma instalação em que um projetor de filme Super 8 ficaria colocado diante de uma tela branca e projetaria desenhos animados que o próprio David Lynch fez. Aliás, no começo dos anos 2000, saiu em DVD, né, os filmes animados, os primeiros curtas-metragens do David Lynch, são todos eles bastante surrealistas, né, alguns bastante incomodativos até, e ele, enfim, né, usou esse híbrido que é muito característico da arte contemporânea entre o cinema e as artes visuais para compor o trabalho final dele. Ele já estava ali com um pezinho no cinema, tanto que no começo dos anos 70 ele vai fazer um curta-metragem chamado Alfabeto, que é um curta-metragem surrealista, como eu falei, né, bastante complexo e caminha, ele flerta com o cinema de horror, mas ao mesmo tempo não é um horror gráfico, é um horror psicológico, como boa parte do trabalho do David Lynch será no futuro, né? E ali nos anos 70, em 77, ele lança o seu primeiro longa-metragem, que é Eraserhead, que é um longa-metragem assim feito com dinheiro de troco, né? Ele demorou muito para terminar esse filme, porque ele fazia de maneira completamente independente, com os amigos ali. Um curta-metragem feito numa época também que ele vivia grandes incertezas na vida dele, porque ele já era casado, muito jovem, né? Ele tinha ali 20 e poucos anos, já havia se casado, já tinha a primeira filha dele, né? Que é a Jennifer Lynch, que nos anos 90 iria dirigir um filme que também se tornou cult, mas é muito inferior, né, aos trabalhos do David Lynch, que é Encaixotando Helena. Eu gosto desse filme por algumas razões ali relativas à minha adolescência, né? A gente não exigia muito dos filmes. Quando a gente é jovem, a gente não exige muito dos filmes para nos divertir, né? Mas depois que a gente cresce, a gente revê o filme, a gente percebe uma série de problemas que o filme tem ali. E Encaixotando Helena não é um filme tão feliz, principalmente pelo desfecho dele, mas é um filme assim que eu guardo na minha memória afetiva. Eu gosto de assistir de vez em quando, porque ele é divertido, né? Ele não é uma obra-prima, ele passa longe de ser um filme
bom, assim, um filme consistente, mas ele é um filme bastante interessante. E o David Lynch, então, já era pai, tinha uma filha pequenininha, uma esposa que ele conheceu na escola de artes, né? Portanto, era artista plástica também, assim como ele. E ele tinha várias incertezas aí para o futuro, porque, de fato, realizar um filme nos anos 70 ali, de maneira independente custava um sacrifício muito grande em relação aos custos, e, enfim, não é como hoje que você pode fazer um filme inteiro com o seu celular, né? Então ele tinha muitas despesas, o filme era rodado em partes, né? Então demorou bastante para ficar pronto, como eu falei. Havia cenas que ele filmou uma parte num determinado período, aí passou muito tempo até que ele tivesse dinheiro para poder terminar aquelas cenas. E é um filme desagregado, né? É um filme, quem já viu Eraserhead sabe que é um filme completamente desagregado, é um filme que reflete muito essas incertezas da própria vida do David Lynch enquanto um artista, ou seja, ele já era casado, já tinha uma filha, já tinha responsabilidades, tinha essa incerteza, ele não sabia ainda que ele se tornaria, né, o David Lynch, então existia aquele medo de que de alguma forma tudo pudesse fracassar. Mas depois de Eraserhead exibido em alguns festivais alternativos, ele acabou entrando para a indústria cinematográfica, o seu diretor, né, o David Lynch, e o primeiro filme grande que ele dirige é O Homem-Elefante, né, que é um filme muito bonito, eu acho que ele pesa um pouco na mão do sentimentalismo, mas é um filme elaborado, um filme PB, né, um filme preto e branco, com o Anthony Hopkins, com o William Hurt, um elenco de peso, uma história complexa também, né? Que já começa a dar uma dica aí de como seria a poética lynchiana nos anos futuros, porque é um filme que fala sobre os outsiders, né? O Homem-Elefante, que é um personagem real, né? Existiu de fato, que era um rapaz que sofria de uma deformidade congênita e virou atração de circo, mas era um ser humano, e no século XIX, né, onde se passa essa história, começo do século XX, havia essa noção de que pessoas que nasciam com esse tipo de deformidade eram criaturas que não eram humanas, ele se tornou atração de circo. E esse filme deu ao David Lynch uma visibilidade interessante, né? Ganhou prêmios ali, ganhou indicações e tal. E o próximo projeto de David Lynch foi o filme Duna, né? Depois daquela história toda que um dia ainda vou falar aqui sobre o Alejandro Jodorowsky nos anos 70 tentando produzir Duna, o David Lynch vai conseguir fazê-lo em 1984, produzido pelo Dino De Laurentiis, né, um projeto que o Dino De Laurentiis já vinha tentando fazer desde os anos 60 e vai passando de mão em mão até que caiu na mão do David Lynch. David Lynch quase dirigiu o Império Contra-Ataca, né, mas que é o segundo filme, na verdade, quinto filme, né, da saga original de Star Wars, mas o segundo ali, né? Aquele que viria em seguida a Star Wars Uma Nova Esperança, que é o primeiro filme dirigido pelo George Lucas. Mas ele leu o roteiro e achou que aquele roteiro deveria ser dirigido por quem o concebeu, porque ele não conseguia encontrar ali no roteiro de O Império Contra-Ataca a aderência, né, ao estilo dele. Acabou indo dirigir Duna, que é uma ficção científica, um filme que fracassou, né? Duna fracassou miseravelmente, e muito que o David Lynch diria depois por conta do fato dele ter se desentendido com os produtores e não ter direito ao corte final do filme. Tanto é que depois, acho que nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, saiu uma nova versão de Duna, e a direção é assinada por um tal Alan Smithee, ou às vezes aparece como Alan Smith, né? E é interessante porque esse é um nome, Alan Smithee, Alan Smith, e enfim, todos os derivativos, né, desse sobrenome. Eu fui pesquisar, falei, cadê o nome do David Lynch aqui na direção? Quem que é esse Alan Smithee, né?
E depois eu fui descobrir que, na realidade, esse é um nome código, né? Um nome, é uma pessoa que não existe. Normalmente em Hollywood existe um código, existia, não sei se existe ainda, um código para você dizer para os seus colegas de trabalho, né, os colegas de indústria, que você não concorda com o resultado final daquele trabalho do qual você participou. Você assina como Alan Smith ou Alan Smythe, ou derivados, né, desse sobrenome. Então, isso quer dizer o quê? Quando o filme Duna reaparece num corte mais longo e tal, com este nome, significa que o David Lynch não quis assinar como autor, porque ele não teve direito ao corte final do filme, e ele, durante muito tempo, disse que um dos problemas do filme é que ele não teve o direito de opinar na montagem do filme, na estruturação do material. Tanto que depois desse filme, ele resolveu começar do zero novamente, né? Ele pensou, bom, eu vou fazer um filme aqui que ele seja econômico, ou seja, ele seja barato, acima de tudo. Por isso que a gente vai ver que trabalha com um elenco que na época não era tão conhecido. Talvez a Isabella Rossellini e o Dennis Hopper sejam os dois nomes mais conhecidos aí, mas os outros membros do elenco não eram tão conhecidos. Dean Stockwell, né, que faz uma participação, que era um ator mirim lá nos anos 50, mas no geral, também já não estava, né? Também o Dean Stockwell também já não estava no momento da carreira ascendente, né? Ele já era um ator mais veterano e tal para aquele momento. Então ele resolve fazer uma obra que fosse muito mais econômica, muito mais discreta, e que ele tivesse maior controle sobre o resultado final. Ou seja, para você ter um resultado final que seja a seu contento, que você possa participar ali da montagem final do filme, que ele tenha o ritmo que você quer, que ele tenha o clima que você quer, quanto mais barato, melhor, né? Porque quando você faz uma superprodução do tamanho de Duna, por exemplo, o produtor, que é o dono do filme, ele sempre vai querer ter a palavra final no resultado do filme. Então, o diretor ele fica meio que vendido ali, ele fica de mãos atadas. E o David Lynch, para poder ter esse controle ao corte final do filme, resolveu fazer algo um pouco mais barato, ainda com o próprio Dino De Laurentiis, né, produtor. E aí surge Veludo Azul, que é considerado por muitos o filme, o primeiro filme lynchiano da filmografia do David Lynch, né? O primeiro filme que tem elementos que vão permear a obra do David Lynch ao longo dos outros filmes seguintes que ele vai fazer. E é verdade, né? Veludo Azul tem coisas ali que depois a gente vai encontrar de uma maneira mais intensa em Twin Peaks, em Coração Selvagem, em Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, né? Que é uma derivação da série, das duas temporadas que ele fez no começo dos anos 90. Estrada Perdida, que para mim é o melhor filme do David Lynch, que é um filme completamente desagregado, né? Assim como o Eraserhead, Estrada Perdida é um filme que desagrega completamente ali a mente dos personagens, leva a gente por caminhos obscuríssimos, né, da psique humana. E a grande obra dele, que todo mundo ama, né, que é o Cidade dos Sonhos, que é um filme... Todo mundo acha o filme confuso, eu acho um dos filmes mais tranquilos do David Lynch de se compreender, perto de outros, como o próprio Estrada Perdida, ou o filme que ele faria em 2007, que é o Império dos Sonhos, Inland Empire, né, que é uma colagem, na verdade, de vários experimentos que o David Lynch começou a fazer no começo dos anos 2000, com a câmera digital, né? Quando o cinema digital ainda nem era algo vislumbrado, o David Lynch descobriu a câmera PD-2000 da Sony, que era uma câmera digital, e começou a fazer grandes experimentações ali. Por exemplo, a série Rabbits, né? E outras séries também, né? Que ele Dynamics, né? Que é uma outra série de vídeo, entrevistas que ele faz. Ele colou tudo isso aí, fez um filme de quase 3 horas, que é o Inland Empire. Ainda quero trazer esse filme aqui, preciso revê-lo, porque me lembro que na época não me impressionou muito, mas eu posso estar redondamente enganado, porque David Lynch
é um cineasta que tem uma filmografia que ela é viva, ou seja, ela não é uma filmografia que ela fica marcada no tempo em que cada obra foi realizada. Cada vez que a gente assiste a um filme do David Lynch, a gente encontra novas significações, a gente encontra novos índices ali que ajudam a gente a interpretar esse filme sempre de uma forma nova, de uma forma fresca, né? Não que a gente não note determinados elementos no filme quando a gente vê a primeira vez, mas é um cinema tão vivo que esses elementos eles vão se transmutando à medida em que o tempo vai passando e nunca envelhece. Ele tem essa capacidade de fazer isso com a gente porque é um cinema muito calcado em cima do sonho. É um cinema surrealista, né? E Veludo Azul, por mais que não pareça um filme surreal, ele tem uma carga de surrealismo muito forte, né? Antes da gente começar a falar sobre Veludo Azul, deixa eu dar mais um alô aqui para vocês que chegaram depois. Minha querida mãezinha Zuleika Manprim, dando boa tarde a todos. A Simone Oliveira, que também está sempre aqui com a gente, dando um oiê, Dônio. Oiê, Simone, tudo bom? E o Lúcio está falando, revi Estrada Perdida recentemente, eu havia assistido somente na época do lançamento. Sonho em estado puro, exatamente, né? Aí, que eu vou usar aqui para falar um pouco, né, algumas coisas a respeito de Veludo Azul, algo que foi trazido por um autor chamado Todd McGowan, eu já vou até deixar a referência aqui para vocês, e se vocês clicarem na lista única dos livros que eu no canal, que está aqui embaixo na descrição, vocês vão poder ver mais detalhes desse livro. O livro se chama The Impossible David Lynch, né? O David Lynch Impossível seria algo do gênero, né? Tá aqui para vocês, ó, Todd McGowan. O Todd McGowan, ele é um psicanalista, então esse livro ele é um pouco árido para quem é leigo na psicanálise, porque o Todd McGowan aqui não faz questão nenhuma de deixar a tarefa fácil para aqueles que adentram, né, a sua obra. Ele vai fazer aí um passeio pelos filmes do David Lynch à luz da psicanálise e, pelo que eu entendi, o Todd McGowan, ele é lacaniano, né? Então ele vai analisar muito a questão da linguagem nos filmes do David Lynch, mas no capítulo que diz respeito a Veludo Azul, ele vai trabalhar muito o conceito da busca da figura paterna, da busca do pai. E eu achei muito interessante essa abordagem. Eu me lembro que o livro, na época, quando eu li, eu acho que eu comecei a ler esse livro em 2009, talvez, eu adquiri esse livro em 2009, e eu achei muito interessante essa abordagem, né? Porque num primeiro momento, Blue Velvet, né, que é o Veludo Azul, é um filme com características de filme noir, aquele filme noir norte-americano, muito comum nos anos 40, em que a gente tem personagens sempre muito esquemáticos, mas muito reais. Então, o que é um filme noir? Num filme noir, você sempre tem uma mulher fatal, né? Uma mulher que enreda os homens da história em tramas que normalmente terminam com tragédia, né? Normalmente você também tem alguma outra mulher que é mais pé no chão, que ela é mais consciente e que vai ajudar o herói ali na caminhada dele, enquanto ele fica entre esse frescor da lucidez com uma mulher que é mais racional e o impulso completo, né? Quer dizer, a pulsão em seu estado puro em relação à mulher fatal, e tem sempre algum personagem que é o crápula da história, que é o vilão da história, né? Muito esquemático, e tudo isso é permeado sempre pela imagem de um personagem que acaba sendo tragado para uma trama criminosa sem pedir por isso, mas também impelido pela curiosidade de de ir penetrando cada vez mais numa teia de intrigas, né? Então, e obviamente que o cinema noir tinha como característica principal a sua fotografia também, do ponto de vista formal. E o David Lynch, então, vai resgatar essa herança do filme noir e vai trazer para os anos 80, só que de uma maneira, como eu disse, completamente surrealista, né? O que nós temos
em veludo azul, então. Obviamente que eu vou ter que dar spoilers aqui, né? A gente está falando de um filme que tem que ter quase 30 anos de idade. Eu digo que o spoiler ele tem ali uns 5 anos de carência. Se você não assistiu, desculpe, mas eu tenho que fazer essa análise, então eu tenho que dar alguns spoilers aí sobre a história para poder explorar esses cantos obscuros que o David Lynch traz para a gente. Bom, quando o filme começa, né, Veludo Azul, aliás, o David Lynch, em 2007, lançou um livro chamado Em Águas Profundas, que é, na verdade, uma elucubração ali, né? Os capítulos são meio que momentos confessionais do David Lynch em relação à meditação transcendental, né? Ele se tornou um meditador transcendental ali já muito cedo na vida dele. Ele diz que isso que o salvou de grandes momentos de depressão e angústia, e também deu a ele a capacidade de trabalhar com insights muito profundos que fazem parte da constituição de seus filmes, né? Então, ele diz nesse livro, né, Em Águas Profundas, que a ideia principal para Veludo Azul veio de uma visão, né, de um insight, de um devaneio, enfim, que ele teve com aquela boca muito vermelha da Isabella Rossellini, que vai aparecer no filme, né? Ela que faz o papel de Dorothy Valence, que é a personagem dela no filme, e a música Blue Velvet, no fundo, né? Com a interpretação do Bob Vinton, que é uma música já conhecidíssima, né? Aliás, fica aqui também a minha homenagem ao meu próprio pai, né? Nesse Dia dos Pais e nessa live, porque esse filme tem duas músicas que eu ouvia muito quando criança, meu pai ouvindo ali, meu pai que sempre foi um melômano, né? Um apaixonado por música, radialista, enfim, ouvia muito Bob Vinton cantando Blue Velvet e também Roy Orbison cantando In Dreams, que está na trilha sonora desse filme. É uma música linda, maravilhosa, e que ela tem um papel muito importante para a narrativa do filme. Então, a partir dessa imagem que o David Lynch teria tido, né, esse insight que ele teria tido, ele começou a construir a história em torno, né, dessa cena que ele tinha muito forte, que era os lábios de Isabella Rossellini, os lábios de uma mulher, e a música Blue Velvet tocando ao fundo, né? Então, Veludo Azul começa, né, com uma caracterização de uma espécie de uma América idealizada, né? A gente sabe que nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial, e o David Lynch nasceu em 1946, por isso ele é um baby boomer, ele cresceu naquele país, os Estados Unidos da América, nos anos 50, em que tudo parecia um grande conto de fadas, em que tudo estava resolvido pós-Segunda Guerra Mundial, todo o conforto e beleza de uma vida cotidiana, principalmente em cidades pequenas e nos subúrbios das cidades grandes, tudo ali parecia indicar que as pessoas teriam um período idílico em suas vidas a partir das novas tecnologias disponíveis para o lar, como aspirador de pó, como micro-ondas, como televisão, né? E uma cidade pequena em que todo mundo se conhece, portanto, todo mundo se respeita, todo mundo vive ali em paz, né? E as primeiras cenas desse filme, de fato, mostram isso. Enquanto a gente vai ouvindo a música Blue Velvet, a gente vê o caminhão de bombeiros passando e o bombeiro acenando para nós, né? A mulher que faz a guarda da rua ali, parando o trânsito para as crianças atravessarem, as flores muito coloridas, muito vermelhas, as rosas, né? O céu muito azul. Então, tudo parece assim um ambiente perfeito, sem nenhum problema. E nós somos apresentados, então, a um homem que está lavando ali o seu quintal, está regando, né, a grama do seu quintal, que a gente vai saber que é o pai do personagem principal, né, o Jeffrey Beaumont. O pai dele, o senhor Beaumont, está ali regando, né, o seu jardim, mas o David Lynch aqui ele já começa a fazer aquilo que ele sabe muito bem fazer, que faria de maneira cada vez mais elaborada ao longo da cinematografia dele, que é construir um ambiente em que a gente nunca sabe exatamente onde estamos, né?
ao mesmo tempo que tem essa beleza do blue velvet, né, do céu azul, das flores e da vida que caminha normalmente, né, num lugar de paz, o David Lynch começa a mostrar para a gente de uma maneira muito inteligente, com a montagem alternada, né, que esse homem que está regando o seu quintal, a sua grama, é, essa mangueira ela enrola, né, num tronco e ela fica então comprimida. Então a água não começa a sair e começa a não sair, aliás, e a gente tem planos alternados com a torneira dessa mangueira meio que dando aquele indício de uma pressão que vai estourar, né? E ao fundo musical, a gente ouve Blue Velvet já com um clima musical tenso, que é do Angelo Badalamenti, né, que é o grande compositor que vai trabalhar com o David Lynch ao longo de sua carreira quase completa, né, quase toda. E aí essa alternância entre o homem que rega o jardim com a água saindo e um dia lindo de sol e essa torneira que parece que vai explodir porque a água está lá parada, é um reflexo do AVC que esse homem vai sofrer de repente, sem mais nem menos, sem maiores explicações, e cair no jardim de sua casa. É até engraçado porque é curioso como o David Lynch constrói essa cena, porque ele cai no jardim após ter um AVC, a torneira volta a esguichar a água, o cachorro dele fica brincando com a água, obviamente porque não tem a menor noção que o seu tutor está ali caído porque acabou de ter um AVC, e tem uma criancinha no quintal da casa ao lado que fica lá olhando e rindo também. Então, quer dizer, esse mundo de trevas, né, de dor, de doença, e o mundo fantasioso daquilo que é belo, daquilo que é idílico. E aí, obviamente, nós somos apresentados ao personagem central desse filme, que é o Jeffrey Beaumont, vivido pelo Kyle MacLachlan. Kyle MacLachlan, que faz o papel do Paul Atreides, né, do Duna, e depois vai ser o Dale Cooper no Twin Peaks, né? Então, aqui a gente vai ver uma série de atores e atrizes que já haviam trabalhado com o David Lynch, que ele trabalharia depois, ele gosta sempre, né? A filmografia dele traz sempre um elenco composto de atores e atrizes que permeiam aí todas as obras dele. Ele gostava muito de repetir esses atores e atrizes, né? Esse elenco dele. E o Jeffrey, ele está ali caminhando por um bosque perto da casa dele, descobre que o pai dele teve um AVC e vai ao hospital visitar o pai dele. E aí é muito interessante porque quando ele chega no hospital e vê o pai dele completamente debilitado em cima da cama, o pai dele está todo cheio, né, de aparatos para travar a cabeça dele, para deixar imobilizado. Ele está com um pino de traqueostomia, né, no pescoço para poder respirar e quer falar e não consegue, né, quer articular palavras e não consegue. E o Jeffrey, a gente percebe que ao invés dele ficar assim, enfim, né, desesperado porque o pai dele está naquela posição, ou enfim, né, preocupado com o que vai acontecer com o pai dele, a gente vê uma certa decepção nos olhos do Jeffrey. É como se ele olhasse para o pai dele e visse uma fragilidade que ele não gostaria de ter visto, né? Isso fica claro ali logo nos primeiros minutos do filme. O pai do Jeffrey tem uma loja de ferragens, né? Que é uma loja de ferragens, material de construção, enfim, né? Toda essa aquilo que a gente conhece como uma típica loja de ferragens, e aí tem uma coisa muito interessante, o David Lynch já jogando para a gente coisas que parecem aleatórias, mas que depois vão ser extremamente importantes. Por exemplo, tem um funcionário dessa loja, porque o Jeffrey vai ter que cuidar dessa loja enquanto o pai dele está se recuperando. Tem um personagem que é um homem negro, alto, né, grande, assim, cego, mas ele consegue ver mais do que se tivesse visão, de fato, porque ele adivinha quantos dedos o Jeffrey está mostrando para ele. Fala, ô, meu caro, quantos dedos tem aqui? Tem 4. Como é que você faz isso, né? E ele é o operador de caixa, né? Então, um homem cego operando caixa, que você precisa ter ali, né? O cuidado para digitar os números, para fazer as contas. É o David Lynch trazendo personagens esquisitos
para o nosso para a nossa trama aqui, para a trama que a gente está acompanhando. Um homem que não enxerga, mas parece que enxerga mais além. É um indício do filme também, porque quando o pai do Jeffrey cai ali no jardim, a câmera que estava mostrando toda aquela beleza que existe na superfície começa a descer e começa a entrar na terra. E a música Blue Velvet vai baixando e aquela música tensa vai subindo, enquanto a gente vê uma série de besouros ali na terra, né? É uma coisa assim bastante grotesca até. Então, o que, que o David Lynch está falando para a gente? O que a gente vai ver a partir daqui não tem nada a ver com esse mundo de aparências. Nós vamos adentrar um mundo de uma realidade, mas é uma realidade também onírica, como a gente vai ver. E o Jeffrey, né, o rapaz que provavelmente aí, pelo que a gente compreende dele, acabou o high school, né, acabou o ensino médio, ainda não entrou na faculdade, e numa dessas caminhadas dele pelo bosque, ele encontra uma orelha cortada, né? E o David Lynch faz questão de mostrar essa orelha, assim, com uns pontos de fungos, já com formigas andando. Ele acha aquilo super estranho, coloca dentro de um saquinho e leva na delegacia da cidade, né? E o delegado recebe ele, olha aquela orelha, passa para o departamento de perícia e fala para ele: olha, não conta isso para ninguém, a gente vai investigar o que está acontecendo, mas você não conte isso para ninguém, porque fica em segredo de justiça, né? Bom, conforme a história vai caminhando, né, a gente tem aí a filha do delegado, que é vivida pela Laura Dern, né, que numa dessas conversas que o Jeffrey tem com o delegado, ele acaba conhecendo essa filha do delegado, né, que é a Sandy, e a Sandy é daquelas mocinhas assim arquetípicas, né, do high school norte-americano. Ela está no último ano do ensino médio, né? Ela tem um namorado, ela namora o capitão do time de futebol americano da escola. Ela é loirinha, né? Toda assim tímida, mas ao mesmo tempo ela é muito ousada, né? Então ela chega para o nosso querido Jeffrey e fala para ele: olha, num determinado momento lá, meu quarto é em cima do escritório do meu pai e eu ouvi ele conversando no telefone sobre essa história da orelha cortada. Ele falou uns nomes lá e umas coisas que eu acho que você vai gostar de saber. Ele falou o nome de um endereço, ele falou que é um prédio, ele falou alguma coisa sobre um prédio na Lincoln Street, fica perto da sua casa. Se você quiser, a gente vai lá ver o que está acontecendo. E o Jeffrey, né, sendo ali jovem, o pai dele acabou de ser acamado, ele obviamente é picado pelo bichinho da curiosidade, e também a gente começa a ver que aqui ele está querendo construir para si próprio um ambiente de aventura, um ambiente de perigo que ele precisa enfrentar, é aquela verdadeira noção, né, pura da jornada do herói, como a gente aprende quando estamos estudando narratologia para cinema, narratologia para séries, enfim, a narratologia nas suas características amplas, né? O herói é aquele que é sempre chamado a algo maior do que ele, e ele, pela sua hibris, né? Pela sua arrogância, por querer desobedecer os deuses e se provar mais poderoso, acaba se metendo numa situação da qual depois ele vai ter uma série de dificuldades para sair íntegro, né? Então, num primeiro momento, eles descobrem onde é o endereço que supostamente tem a ver com aquela orelha cortada, e os dois ali, porque a Sandy também é uma moça muito retraída, tal, mas ela também tem esse ímpeto da transgressão. Ela não quer dizer, mas ela sente-se atraída ali pelo Jeffrey, mas já deixa claro que assim, olha, eu saio com o Mike e eu amo o Mike, né? Depois ela vai terminar com o Mike e tal, e aí vai ter uma cena muito interessante mais lá na frente que eu vou falar. Mas o Jeffrey, ele arma ali uma situação em que, aproveitando-se do material de construção vendido na loja dele, né? Então tem lá um
recipiente para veneno de dedetização, tem lá macacões. Então ele fala para a Sandy, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu sou o rapaz da dedetização, eu vou bater lá no apartamento número 710, lá dessa rua que você ouviu, porque é o número do apartamento que ela ouve o pai dela conversando de maneira secreta, mas como o quarto dela é em cima do escritório do pai. Ela ouve, né? Eu vou bater lá, fingindo que eu vou dedetizar, o Jeffrey fala, e você dá 3 minutos. Daqui a 3 minutos, você bate na porta fingindo ser membro da Igreja Testemunha de Jeová, para distrair a pessoa que está lá dentro do apartamento e eu poder dar uma olhada em volta para ver se eu acho algum indício de alguma coisa a respeito disso que a gente está procurando, que é saber o que é aquela orelha cortada, o que está acontecendo, né? Coisa de criança mesmo, né? Quando você pula o muro do terreno baldio para ir ver o que está acontecendo, né? De maneira inadvertida, de maneira ousada, e às vezes você acaba se dando mal. Bom, ele faz isso, ele sobe. Aí tem um dado interessante, porque a Dorothy Valens, né, que é a dona desse apartamento, mora no 7º andar, e quando o Jeffrey chega na entrada do prédio, ele vê que o apartamento, que o elevador está quebrado. Ele vai ter que subir 7 lances de escada a pé, né? Ele não tem o elevador ali para ajudá-lo. Então, ou seja, é uma espécie de metáfora ou uma espécie de figura de linguagem que o Lynch traz para a gente aqui, desse mundo obscuro e difícil de acessar, que não é tão simples como você pegar um elevador e ir até o 7º andar. Você vai ter que subir os 7 andares, são 14 lances de escada, né? Até chegar ao apartamento. E ele consegue chegar lá, e se mostra mesmo, né, a Isabella Rossellini, né, a Dorothy Valens abre a porta e ele fala, ó, eu vim dedetizar, estou dedetizando os apartamentos aqui do prédio, e agora é a sua vez. E ela deixa ele entrar e ele começa a jogar veneno ali na cozinha e percebe que ela é uma mulher, bom, primeiro ela é uma mulher voluptuosa, né, ela está sempre com um chambre, com um lingerie por baixo, mas ela está incomodada. Enquanto ele está fazendo a dedetização, ele percebe que tem 2 chaves penduradas num ganchinho ali embaixo da pia. E aí toca a campainha, ele acha que é, então, né, a Sandy que chegou para fazer de conta que é uma pregadora da Igreja Testemunha de Jeová, mas não. De repente, quem entra no apartamento é um homem que está vestindo um blazer amarelo e olha assim tal, e ele escuta a Dorothy falando para esse homem, não, é o rapaz que está dedetizando aí e tal, e ele vai embora. Nesse intervalo, o Jeffrey consegue pegar as chaves, né, que estão penduradas ali embaixo da pia e guarda com ele e vai embora. E depois a Sandy explica para ele, olha, eu estava subindo, eu cheguei, mas aí eu vi um homem entrando e eu fiquei com medo e voltei para trás. Não tem problema, eu consegui a chave, agora a gente pode voltar aqui num outro horário para poder averiguar o que está acontecendo. Bem aquelas aventuras, assim, inconsequentes adolescentes, né? Até aí já se sabe que Dorothy Valens, então, é uma cantora de uma casa noturna, um bar, né? E, inclusive, o Jeffrey convida a Sandy para ir com ele nesse bar para ver a Dorothy Valens e dali irem para o apartamento dela para vasculhar o apartamento enquanto ela não está lá. É quando a gente vê, então, Isabella Rossellini cantando Blue Velvet, a gente percebe que é um bar. É estranho, porque o David Lynch ele mistura tempos cronológicos, né? Parece um bar, assim, estilo anos 50, mas, ao mesmo tempo, a gente está nos anos 80. Inclusive, nesse momento em que a Sandy fala para ele, eu vou com você, mas não veja isso como um date, né? Como um encontro entre nós dois, porque eu amo o Mike, eu vou falar para ele que eu estou doente, mas eu quero ir com você porque eu estou animada para saber o que é esse mistério. Muito bem, eles saem do bar, vão até o apartamento da Dorothy, enquanto ela não está lá, e combinam o seguinte, né? O Jeffrey até fala para ela, se você quiser continuar daqui para frente, porque ela não quer, ela começa a ficar com medo.
Ah, mas eu quero ir até o fim. Se você não quer ir, você pode levar o meu carro, deixar na frente da sua casa, amanhã eu pego com você. Ela fala: não, não, eu vou ficar, vamos fazer o seguinte: você sobe, eu vou ficar aqui. Quando ela chegar, eu vou tocar a buzina 4 vezes para você ouvir e saber que ela está chegando, para ela não te ver dentro do apartamento dela, né? Ele fala: tá bom, vamos fazer isso então. E sobe. Só que o Jeffrey tinha tomado muita cerveja Heineken no bar, ele fica com vontade de fazer xixi e vai no banheiro, tá lá fazendo xixi e dá descarga. Quando a Dorothy chega lá embaixo e acende e dá as buzinadas, ele não ouve. A gente percebe que ele não ouve, porque tem um trabalho de edição de som aqui muito interessante que mostra pra gente que ele não ouviu. Então, ele é quase pego em flagrante ali quando ela abre a porta, quando a Dorothy abre a porta do seu apartamento e vai entrando, ele se esconde rapidamente dentro do closet, né, dentro do guarda-roupas ali dela e fica espiando pelas frestas ali do guarda-roupa o que está acontecendo. Ela chega, ela tira a roupa, ela tira a peruca, ela vai lá no quarto. E a Sandy foi embora, né? Tocou 4 vezes a buzina, viu que não houve nenhum retorno dele, pensa com ela, desejo boa sorte, vai embora, né? Porque ela já está um pouco amedrontada. Dentro desse guarda-roupas, né, dentro desse closet, o Jeffrey fica observando o que está acontecendo no apartamento, e aí o telefone toca, a gente percebe que a Dorothy conversa do outro lado com alguém chamado Frank, que, né, e ela fica muito nervosa, ela fica querendo falar com um tal de um Don, né, que ela chama de Donnie também durante o filme, que é alguém, né, próximo a ela. A ligação é interrompida e ela põe o telefone no gancho e fica ali apreensiva, tal, e ela percebe que tem alguém dentro do closet dela e abre e descobre o Jeffrey ali. E com uma faca na mão, uma faca lá psicose, né? Ela começa a ameaçá-lo, fala: sai daí, o que você está fazendo aqui? Ah, não, não, desculpa, eu tô aqui, enrola tal, e ela começa a fazer uns jogos estranhos com ele ali, né? Fala assim: vem aqui, sai do armário aí, né? Tira sua roupa. E ele começa a achar estranho, né? E ela fala: tira a roupa. E ele começa a tirar a roupa e ela começa a, como é que eu posso dizer, a apalpá-lo e começa a querer seduzi-lo e fala para ele: não olhe para mim, não olhe para o meu rosto, né? Não me olhe. E começa a tirar a roupa dele e ele vai entrando naquele clima de sedução estranho, porque ela está ali meio que fazendo um terrorismo psicológico, mas ao mesmo tempo seduzindo ele. E quando os dois estão no sofá, estão prestes a consumar um ato, toca a campainha e ela imediatamente empurra o Jeffrey, fala: se joga, ela se esconde no armário de novo e não sai de lá, senão eu te mato. E ele faz isso, né, nu, se esconde dentro do armário, ela abre a porta e é o Frank, vivido pelo Dennis Hopper. Aliás, é interessante porque para fazer este personagem, né, havia uma série de possibilidades que o David Lynch aventava, mas quando o Dennis Hopper leu esse roteiro, ele ficou desesperado para interpretar o Frank, porque o Dennis Hopper vinha de um período que ele estava meio que no ostracismo, porque ele teve problema com drogas, com violência, enfim, o Dennis Hopper, né, nos anos 60 fez Sem Destino, né, Easy Rider, junto com Peter Fonda, que é um marco da nova Hollywood. Mas o Dennis Hopper sempre foi uma pessoa muito adicta, né? Ele bebia muito, usava muita droga, teve muitos problemas pessoais na vida dele. E ali no começo dos anos 80 ele resolveu se tratar. Quando ele leu, né, o agente dele deu o roteiro de Veludo Azul para ele ler, ele falou: cara, eu preciso fazer esse filme. E ele chegou no David Lynch e falou: cara, eu tenho que fazer esse filme porque o Frank sou eu. Eu era daquele jeito, eu era escroto desse jeito como o Frank é. Eu sei exatamente o que esse personagem é, né? Eu conheço esse personagem porque eu sou como ele. E acabou ganhando o papel de fato, e ele está brilhante interpretando o Frank, que é um psicopata, né, completamente. Ele é perturbador, e essa cena, quando ele chega no apartamento, é perturbadora por si só. É uma cena de violência, né, contra a Dorothy,
E ele chega e diz o seguinte: bom, primeiro que a Dorothy vira para ele e fala assim: Oi, querido. E ele fala: Querido, não, papai. Né? Então aí já começa, né, uma coisa meio doente, assim, fala: Cadê meu bourbon? Sabe aquele cara que chega em casa e vai falando para a mulher: Cadê minhas coisas? Tal, né? Liga a TV, faz isso para mim, faz minha comida. Tal. O cara já chega mandando. E aí tem um elemento que é crucial para entender a obra do David Lynch, que são os pequenos detalhes, né? O Frank senta na frente da Dorothy e pede para ela afastar as suas pernas. Ele quer ver as partes pudendas da Dorothy, enquanto ele toma o bourbon dele. E aí ele liga, a gente percebe que no cinto dele tem uma espécie de balão de ar, né, ou um galãozinho de ar, que ele liga aquele ar e começa a inalar com aquela máscara de inalação que a gente conhece bem de farmácia, de hospital. A gente não sabe exatamente o que é aquele gás, nunca é dito para a gente, não sei se de repente é uma mistura, sei lá, de lança-perfume, né, de éter, clorofórmio, isso pode ser só é, oxigênio mesmo, né, porque a gente sabe que a inalação excessiva de oxigênio também deixa a pessoa meio aérea, né, quer dizer, aquela velha história. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose que você toma, né? E ele toma ele inala aquele gás, e ali ele se transforma, ele fica mais transtornado do que ele já parece, né, normalmente. E ele começa a chamar a Dorothy de mamãe, e começa, né, a apalpá-la e joga ela no chão, enfim, né, vai haver ali uma cena bastante forte, eu acho que e perturbadora. Eu não estou nem mencionando aqui a fotografia do filme, tá, gente? Porque quem conhece os filmes do David Lynch sabe que a fotografia é imprescindível para você compreender os estados de humores, né? Toda vez que a gente vê o Jeffrey nessa situação com esses personagens completamente é, deformados, a gente vai ter uma fotografia escura, tal, e toda vez que ele está com a Sandy, que ele está lá com a família dele, é tudo muito claro, muito solar, né? Por quê? Porque a gente tem essa oposição entre o mundo obscuro de um certo onirismo com aquele mundo idealizado daquela América perfeita que eu falei para vocês agora há pouco no começo da minha discussão. E o Jeffrey está assistindo a tudo isso ali, e boquiaberto, né? Falando, meu Deus, onde é que eu tô? E o Frank, então, por fim, espanca, né? Dá uns 2, 3 tapas ali na Dorothy, vai embora e fala para ela, fala, ó, se você quiser que o seu Dom, né? Que a gente sabe que ela tem alguém chamado Dom, que provavelmente está sequestrado agora por esse Frank, a gente, né, intui. Se você quiser que ele continue vivo, você também tem que continuar viva. E vai embora, né? E ela fica ali chorando. O Jeffrey sai ali de novo do armário, vai tentar consolar, vai tentar dar apoio ali, e ela chorando e tal, e ela entra então numa espécie de looping neurótico e começa a chamar o Jeffrey de Dom e começa a pedir para o Jeffrey bater nela e seduzi-la, e ele começa a achar aquilo tudo muito doentio e fala, não, eu vou embora daqui, né? Antes a gente tinha visto que a Dorothy guardava embaixo do sofá dela uma foto que antes de ir embora o Jeffrey pega essa foto e vê que é a foto de um homem, provavelmente esse Dom, com um bebê, com um menino, né, de uns 3, 4, não, acho que uns 2, 3 anos no colo, e ele percebe, né, e tem um certificado de casamento atrás dessa foto, mas se você der um pause nessa imagem, você vai ver que eles se casaram no dia 19 de junho, mas não tem o ano, então a gente também não sabe se esse certificado de casamento é real. A gente não vai ter ao longo do filme todo uma dimensão exata se esse Dom é o marido dela ou se Donnie é a forma como ela chama o filho dela. A gente só sabe que os dois estão sequestrados por esse Frank, que a gente vai saber que é chefe de um grupo de mafiosos, né? Provavelmente traficantes, né? Reis do submundo aí. Ele vai embora, ele conta para Sandy o que ele viu, mas aí é que tá, né? Aí é que entra essa questão da neurose e que o Todd McGowan vai falar.
o Jeffrey, ele está no momento de transição entre a vida de adolescente e a vida adulta. O pai dele está agora imobilizado porque teve um AVC. Ele possivelmente transferiria essa relação da imagem paterna para aquilo que ele acaba de ver dentro do apartamento da Dorothy. A Dorothy, como uma mulher mais velha, a gente percebe que ela é uma mulher assim sexualmente resolvida, mas ela tem essas neuroses recorrentes de querer apanhar antes de ser seduzida, antes de haver alguma relação sexual com alguém, ao mesmo tempo que a gente vê ela sofrendo ao apanhar do Frank, que é esse cara que chama ela de mamãe, quer que ele chame ela, quer que ela chame ele de papai. Então veja como essa construção da neurose, segundo David Lynch, é complexa, né? E, obviamente, que se a gente for olhar para a psicanálise freudiana, a gente vai ver essa questão da neurose como um processo de repetição, né? A todo momento existe essa questão da repetição. A gente entra num looping compulsivo em que a gente não consegue sair, mesmo sabendo que nós temos um processo neurótico, e é o que eu sempre digo, e que a minha terapeuta sempre fala para mim: todos nós somos neuróticos em alguma medida. Mas a neurose, a gente começa a perder mão da nossa neurose quando a gente começa a entrar num ciclo compulsivo de repetição, que, na verdade, ao mesmo tempo que a gente não quer fazer algo, a gente tem de fazer, do contrário, a gente acaba sofrendo mais. E o Jeffrey acaba começando a visitar a Dorothy recorrentemente. Vai lá, transa com ela, até um dia que eles estão ali transando e ela fala, me bate. Ele fala, não, não vou bater em você, eu não quero machucar você. E ela me bate, me bate, me bate, e aquilo vai enredando os dois de maneira que ele começa a se tornar agressivo e começa a bater nela de fato, né? E no momento em que ele vai sair do apartamento, depois que os dois já terminaram ali e tal, o Frank chega, né? E o Frank é um cara que ele entra na cabeça das pessoas. Isso é muito importante. Ele entra na cabeça das pessoas. Ele chega, a Dorothy fica assim, sem saber o que dizer. Ele fala, ó, desculpa, né? Meu nome é Jeffrey e tal. E a Dorothy fala, ele é aqui da vizinhança, ele é meu vizinho, a gente só estava conversando e tal. E o Frank olha para ele e fala assim, ah, é? Vocês estavam conversando? Faz o seguinte, vamos sair para dar uma volta. E ele tá com os capangas dele ali, né? Que, aliás, são estranhíssimos. Um deles é o Jack Nance, o ator Jack Nance, morreu também há pouco tempo, né? Ele é o Eraserhead, ele é o personagem principal de Eraserhead, né? E também vai estar em Twin Peaks, vai estar em Coração Selvagem, enfim, né? O Jack Nance é um desses atores recorrentes na obra do David Lynch. E ele fala para o Jeffrey, fala, vamos sair para dar uma volta. E o Jeffrey fala, não, obrigado. Aliás, esse diálogo é fantástico, né? Porque ele fala, não, obrigado. E o Frank olha para ele e fala assim, não, obrigado? Não entendi. Não, obrigado o quê? Aí ele, não, não quero ir. Ir onde? Dar uma volta. Isso, vamos dar uma volta. Né? Então, ele cerca, né, o discurso dos seus oponentes e traz esses personagens para o mundo, para o submundo, né, para o mundo obscuro deles. E leva o Jeffrey e a Dorothy para um local que parece um inferninho, parece aqueles prostíbulos de baixa qualidade, baixa categoria, bem nos subúrbios, assim, e lá a gente vai de novo, né? Esse lance das escadas, sobe e desce, né? Tem um momento que o Jeffrey vai sair para a rua para caminhar e desce as escadas do quarto dele para a sala. O David Lynch mostra como se fosse uma espécie de túnel escuro, como se aquele ato de descer escadas fosse uma coisa meio que de adentrar o submundo. Eu já falei das escadas para chegar no 7º andar, e aqui, de novo, eles entram nesse inferninho e ali parece um ambiente suspenso. Parece que a gente está num local assim com figuras esquisitíssimas, com figuras meio que artificiais. O dono desse lugar, que é vivido pelo Dean Stockwell, né, que é o Ben, ele é um cara meio dandy, assim, né? Ele é bastante afetado, com roupas extravagantes, né? Com um chambre de seda extravagante.
E tudo dá a entender que ali naquele lugar o Don e o filho da Dorothy estão sendo mantidos reféns, tanto é que ela vai lá dentro de um quartinho para ver, né, o tal do Don, mas a gente não sabe exatamente se o Don, de novo, né, o filho ou é o marido, a gente nunca vê esses personagens, a não ser mais lá para frente que a gente vai ver a criança. E aí, nesse local, né, acontece também uma das conversas mais malucas que o David Lynch já criou assim, nos filmes dele, porque a gente não sabe exatamente. E o Jeffrey, o que vai acontecer com o Jeffrey, e o Jeffrey, ele tá ali pensando, cara, né, morri, né? Os caras estão fazendo hora comigo para serem mais sádicos ainda, vão me matar, né? O Ben ainda faz um show musical cantando justamente a música In Dreams, que ela é muito importante porque ela deixa o Frank num estado assim alterado, né, de consciência, ao mesmo tempo que emocionado, muito raivoso. Então essa música a gente percebe que tem um significado muito forte para ele. E quando eles saem dali, o Frank leva o Jeffrey para um local ermo, né, para uma fábrica abandonada, para uma serraria abandonada, que parece muito a serraria de Twin Peaks depois, né? E estão dentro do carro, né? O Jeffrey cercado ali pelos capangas do Frank, a Dorothy no banco da frente, o Frank no volante e ele de novo põe aquele gás no rosto e começa, né, a cafungar e começa a se alterar e começa ali a bulinar a Dorothy e fica com aquela história de papai, mamãe, olha aqui, né, sintomático. E o Jeffrey olhando aquilo e o Todd McGowan vai mostrar no livro dele, ali dá alguns indícios de que aquilo de fato é como se fosse uma criança vendo ali a mãe e o pai num ato pecaminoso quando aflora o complexo de Édipo, né? Porque o Jeffrey grita, né? Tira a mão dela, larga ela. E aí, como que você faz isso para um cara que nem o Frank, que parece uma máquina de matar sem piedade, né? E o Frank olha para o Jeffrey e fala: que é? E o Jeffrey dá um soco na boca do Frank. Há aí uma espécie de enfrentamento da imagem paterna, agora transferido para esse Frank, que complementa vendo o Jeffrey como uma espécie de filho, porque ele não mata o Jeffrey, ele leva o Jeffrey para fora ali do carro, manda colocar a música do Roy Orbison de novo, em Dreams, e começa a ficar de novo alucinado, enquanto os capangas seguram o Jeffrey, o Frank dá uns beijos assim na boca dele e fica a marca do sangue na cara do Jeffrey. A Dorothy fica lá dentro do carro pedindo para não, não. E uma das moças desse prostíbulo, muito esquisitas, com umas roupas assim bem bregas e tal, sobe em cima do carro e começa a dançar a música. E o Frank olha para o Jeffrey e fala para ele, chorando assim, né, meio emocionado, não trate a sua vizinha bem, porque eu vou mandar uma carta de amor para ela. E quando eu mando uma carta de amor, normalmente é uma bala. Então, reza para eu nunca te mandar uma carta de amor, porque vai ser o seu fim. E começa a repetir os versos, como se fosse uma espécie de ritual. Começa a fazer assim na cabeça do Jeffrey, num ato ritualístico, tão ritualístico quanto a violência contra a Dorothy lá na frente. Então, tudo é ritualístico, né? Essa visita ao prostíbulo de baixo orçamento que a gente viu agora há pouco também é todo ritualístico, né? Existe uma coisa ali que parece que é toda litúrgica, e ele começa a bater com a mão assim na cabeça do Jeffrey e começa a repetir os versos da música, né? Nos sonhos eu caminho com você, nos sonhos eu vejo você, nos sonhos você é todo meu, né? Nos sonhos, então veja essa coisa do sonho, né? Esse limite entre consciência e inconsciência. Eu já falei aqui que, enquanto para Freud o sonho é um caminho para o inconsciente, para Jung, o sonho é o inconsciente. Então, toda vez que a gente está olhando essa série de símbolos, né, que vão aparecendo ao longo do filme, a gente tem a impressão de que, ao mesmo tempo que as coisas reais estão acontecendo ali, também nós estamos enredados por um ambiente de sonho.
e ele poupa o Jeffrey, ele não mata o Jeffrey. Ali a gente está vendo um ritual de iniciação, é como se ele estivesse iniciando o Jeffrey, porque pouco antes ele fala para o Jeffrey, você é que nem eu. Ou seja, o Jeffrey também tem o seu contingente, né, de insânia, o seu contingente de irracionalidade. A própria Dorothy fala num determinado momento lá para ele, você me contaminou com a sua doença, porque os dois transaram, né? Ou seja, o Jeffrey ele está descobrindo o mundo adulto e ele está descobrindo que ele não é uma criança mais inocente, uma criança ali, o pai dele que está inutilizado e a mãe, que é uma mulher que fica só vendo filme no ar, filme de crime na TV, toda vez que aparece ela está vendo um filme no ar, ele está sendo iniciado no mundo adulto. Ele leva uma bela surra e acorda no dia seguinte, todo cheio de hematomas, e vai para casa. E essa cena é maravilhosa, porque ele está sentado no quarto dele, com uma camiseta regata e uma calça de pijama, que lembra muito, né, o pijama infantil, pijama de criança. E aí o David Lynch traz para a gente algumas cenas ali que passaram já, né, pelo filme, que ele vai relembrando, como o Jeffrey falando, como o Frank falando para ele que eles são iguais, como a Dorothy pedindo para apanhar, e ele começa a chorar, mas é um choro de criança que parece que está abandonada ali. Então é o famoso momento em que o guri chora e a mãe não vê. É aquele choro de alguém que perdeu a sua inocência, é aquele choro de alguém que está deixando para trás a previsibilidade de uma vida numa cidadezinha careta, em que todo mundo se conhece, uma vida ali criado com uma família padrão convencional e está adentrando o mundo dos adultos. Tanto é que depois dessa cena, o Jeffrey já aparece de uma outra maneira. Ele não é mais aquele garoto que, né, vai visitar a mulher mais velha para ter aventuras sexuais, que se mete em problemas só pela adrenalina. Não, agora ele já parece, ele muda, né, o registro. O Kyle MacLachlan faz isso muito bem. Ele já parece mais adulto, ele vai até a casa do detetive. Aliás, ele tenta primeiro ir à delegacia falar com o detetive sobre tudo isso que aconteceu com ele, mas quando ele chega lá, ele olha numa sala e vê o homem com o blazer amarelo. E aí a gente fala, putz, ferrou, né? Quer dizer, o Frank é um mafioso e a polícia está envolvida com ele, né? E ele sai dali rapidamente e resolve falar com o delegado, o pai da Sandy, na casa deles. Quando ele chega lá, ele mostra as fotos, ele tinha feito umas fotos, né? Porque nessa de dar uma de detetive, ele tira umas fotos do local onde o Frank fica ali, né, escondido, tal. E o pai da Sandy fala: ó, você contou alguma coisa disso para minha filha? Ele fala: não contei nada. Mentira, ele contou, né? Mas a Sandy finge que não sabe de nada. Ele fala: então não conte nada para ela, senão eu não vou te perdoar por isso. Tá bom, não vou falar nada. Vem aqui buscar sua filha para a gente ir. Aí, nesse momento, a Sandy e o Jeffrey já estão meio que namorandinho, né? Ela já terminou com o Mike, né? Essa relação normal, vamos dizer assim, está se constituindo entre os dois. Só que antes dos dois saírem para irem passear, chega alguém para falar com o pai da Sandy. Eis que a gente percebe que é o homem do blazer amarelo. Então, aí dá mais nó ainda na gente. Fala, putz, né, o pai da Sandy está envolvido com esse povo todo, né? E o pai da Sandy chama o Jeffrey de lado e fala assim, ó, não esquece que eu te falei, minha filha não pode saber de nada. Bom, para cortar a história, né, para um momento aí derradeiro, né, o Jeffrey está tão obcecado agora com essa história de descobrir o que aconteceu, até porque quando quando ele e a Sandy estão voltando de uma festa que os dois foram, eles são perseguidos por um carro que ele acha que é alguém do bando do Frank perseguindo eles, mas na verdade é o Mike que está com ciúme, né? E quer bater no Jeffrey, e o Jeffrey age como um adulto, ele não age como um adolescente que quer brigar por causa da menina. Tanto é que eles param na frente de uma casa, da casa do Jeffrey, e lá na frente da casa do Jeffrey está a Dorothy completamente nua, cheia de hematomas. É nesse momento que eles pegam
o Jeffrey e a Sandy pegam a Dorothy, levam para a casa da Dorothy, enquanto o pai dela não está lá, né? E a Dorothy começa a se declarar, ela está em franco surto, né? E começa a se declarar para o Jeffrey, aí é que a Sandy entende que os dois tiveram, né, um rolo, tal, ela fica muito magoada, tal, e o Jeffrey decide ir até o apartamento da Dorothy, enquanto ela não está lá, para ver o que está acontecendo. Quando ele chega nesse apartamento, ele encontra duas figuras, ele encontra uma cena estranhíssima, muito à la David Lynch. Ele vê o homem do blazer amarelo morto, só que em pé, com um tiro na cabeça, só que ele está em pé, porém morto, com um rádio, né, um walkie-talkie imenso no seu bolso, e sentado numa cadeira está um outro homem morto sem a orelha. Portanto, seria, né, o tal do Don, que é o dono da orelha, né, que o Frank teria cortado a orelha do marido da Dorothy, como um sinal do tipo, ó, não brinca comigo porque eu cortei a orelha agora, mas posso, né, cortar o pescoço dele da próxima, tal. Só que o Don parece muito, né, isso não fica muito claro, mas o Don parece muito com o Ben, que é aquele cara que estava cantando In Dreams lá atrás. Então, olha como o David Lynch, ele começa a colocar personagens e situações para a gente que vão completamente na contramão do nosso entendimento de narrativa diegética com um mínimo de lógica. Bom, o que acontece ali é que a gente entende que, na verdade, esse homem do blazer amarelo era um infiltrado da polícia e que o pai da Sandy já estava preparando uma tocaia para pegar o Frank, que chega de fato ao apartamento. De novo, nós temos ali o Jeffrey dentro do armário escondido para não ser pego. E depois que o Frank dá a volta no apartamento inteiro, completamente alucinado, querendo matar o Jeffrey, ele descobre que o Jeffrey está dentro do armário. Quando ele abre o armário, o Jeffrey, que pegou a arma que estava com um dos cadáveres ali, atira e mata o pai, né? Faz aquele ritual psicanalítico que aqui é mostrado de maneira literal, que é o Jeffrey atirar no pai no mesmo momento em que tanto a Sandy quanto o pai da Sandy chegam no apartamento e resgatam o Jeffrey. Corta, nós temos de volta toda aquela situação idílica, né, do começo do filme, só que agora o Jeffrey é o pai. Ele está com a Sandy na casa deles, fazendo um almoço. O pai biológico, o pai verdadeiro do Jeffrey, está ali com o pai da Sandy no quintal batendo papo. Ele parece que já está melhor. E aparece a figura na janela de um passarinho, um robin, né, que é um pinta-silgo, não, um pinta-roxo. Pinta-roxo é um passarinho que parece muito um pardal. E esse pinta-roxo está segurando um daqueles besouros no bico, né? Caçou um daqueles besouros que no começo do filme estava na terra ali e tal. Então, a ordem parece ter sido restabelecida a partir desse processo todo do Jeffrey de crescimento. E a Sandy também evoluiu ali, cresceu, né? E o filme termina com imagens justamente da Dorothy brincando com o seu filho, partindo do princípio de que então o marido dela estaria morto lá no apartamento, de fato, porque estava sem orelha, né? O corpo estava sem orelha, a orelha seria do esposo dela, mas termina com ela brincando com o filho no parque, então parece que as coisas aí voltaram à sua normalidade, ou talvez não, né? Porque o David Lynch sempre vai deixar essa margem para a nossa interpretação. Moral da história é que o Todd McGowan vai fazer uma interpretação que eu gosto muito interessante, então sintetizando, a respeito desses rituais todos que são cristalizados em imagem por meio do roteiro do David Lynch, que é o ritual de passagem. É o ritual que a gente vê em várias culturas ao longo da história humana, em que o rapaz tem que sofrer para poder se tornar adulto. Isso vai desde um ritual indígena de você colocar uma mão dentro de uma luva feita de bambu, cheia de saúvas para picar a sua mão, para te dar febre, para você sentir dor, para você crescer, até esse ritual de um criminoso que se identifica
na figura daquele que se opõe a ele, porque deseja a mesma mulher que ele, e ele, né, esse rapaz, então o Jeffrey, como não tem o pai dele, foi tirado, né, do seu... O seu totem foi removido, né, que é a imagem do pai que tem o AVC. Esse Frank é colocado no lugar como aquele pai tirano que vai tomar-lhe a mãe cristalizada na figura da Dorothy ali, com quem ele tem relações, não é? E essa disputa, então, é o desencadear do crescimento dele, tanto é que ele deixa de ser aquele menino que fica procurando aventuras onde não deve, para se tornar um homem, de fato, agora dialogando com, né, a lei, dialogando com a ordem, para pôr um fim naquele criminoso. Muito bem, meus caros, isso foi, né, uma tentativa de interpretar aí Veludo Azul, de David Lynch, um filme que eu não vi há muito tempo. Espero que não tenha ficado confuso, que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês. No futuro eu quero trazer mais filmes do David Lynch, viu? Porque ontem eu estava também, comecei a rever Coração Selvagem. Acho que está na hora do canal Uma Teia de Ideias trazer um pouco de David Lynch para a gente ver como se comportam aí esses personagens à luz de algumas teorias da psicanálise e da psicologia analítica. Eu agradeço vocês que ficaram aqui me ouvindo até agora, né? Hoje é Dia dos Pais, eu sei que a audiência está um pouco menor em relação aos outros dias, mas, de qualquer maneira, você pode assistir ao meu trabalho posteriormente. Agradeço também a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se você está aí na 247 revendo este vídeo na condição de retransmissão, venha ao meu canal, Doni Correia, Uma Teia de Ideias, se inscreva, torne-se um teiudo e uma teiuda, apoie a nossa iniciativa. Durante a semana agora nós ainda teremos mais um papo estético que eu estou fechando aí, logo divulgo para vocês. E na semana que vem nós traremos um tema muito interessante aqui no Domingo é Freud. Vamos falar com uma especialista, uma psiquiatra, médica, especialista. Vamos conversar sobre a esquizofrenia. Então, tudo que devemos saber sobre a esquizofrenia para derrubarmos tabus, preconceitos e entendermos a fundo de que se trata este mal que também assola muitas pessoas e que traz muito sofrimento, né, para principalmente aqueles que convivem com quem sofre de esquizofrenia e para a própria vítima deste sofrimento. Então, eu espero vocês no próximo domingo. Curtam, compartilhem bastante, escrevam aí embaixo, nos vemos, boa semana, beijos, tchau, tchau.